Hello class, I am Fabiana Ticho e a nossa primeira aula vai ser sobre o can e o could. Primeiramente, vamos classificar algumas das habilidades e diferenciação do can e do could. Primeiramente, o can, ele indica habilidade, mas está no presente das frases. Pedidos, possibilidade, permissão e de uma maneira mais informal. A gente usa mais o can no nosso dia a dia, cotidiano. Já na questão do could, ele é mais relacionado com permissão, de uma maneira mais educada. É um modal verbo que se encaixa mais formalmente. Também está relacionado com possibilidade, mas está no passado. Diferente do can, que se encontra no presente. Pedidos, mais educado, e habilidade no passado. Então, o can, presente, e could, passado. Can, maneira informal, e o could, ele se aplica de uma maneira mais formal. Can e could são dois dos chamados verbos modais. Estes verbos não precisam do auxiliar do, das para formarem pergunta. Dessa forma, para fazer pergunta, basta invertermos o verbo e a pessoa. De uma maneira específica, se eu for falar I can speak English, eu estou afirmando corretamente I can speak English. Eu posso falar inglês. Se eu for inverter o verbo e a pessoa, ficaria assim. Can I speak English? Uma pergunta. Você pode falar inglês? Já mudou o sentido da frase. Eu já transformei uma frase afirmativa em uma frase interrogativa. Lembrando que também outro ponto importante são os verbos modais e como eles são considerados auxiliares. Por que eles são considerados auxiliares? Porque cada verbo modal ele se aplica, ele está na frente da frase. Toda vez que eu fazer uma frase e for perguntar algo relacionado com o can ou could, eu coloco o verbo, no caso can e could, na frente da frase. Simples assim. Continuando. Exemplo. Alguns desses exemplos são características do uso do can e do could. Primeiro exemplo. I can work the afternoon. Eu posso trabalhar essa tarde? Agora, se eu for fazer essa frase, ficar interrogativa. Can I work the afternoon? Eu posso trabalhar essa tarde? Agora, o uso do could. He could swim with his kids. Ele conseguia nadar quando era mais jovem? Eu vou fazer uma pergunta usando o could. Could he swim with was I could? Ele conseguia nadar quando era mais jovem? Continuando. O verbo can. Agora vamos ver o verbo can, que significa poder. Esse verbo pode significar possibilidade, habilidade, ou seja, se conseguir fazer alguma coisa, ou também pode ser usado para pedir permissão para alguma coisa. Permissão. Eu coloquei 2 exemplos. Can I have a cup of coffee? Posso ter um copo de café? Eu pedi. É uma pergunta. Eu estou pedindo uma permissão, certo? Correct? Can you come my house today? Você pode vir na minha casa hoje? Estou fazendo uma pergunta. Continuando. Já o verbo could, o modal, se aplica dessa maneira. Agora veremos o verbo could, que é o passado. Ele nada mais é do que o quê? O could é o passado do can. Entendeu? Toda vez que eu for colocar o could, eu lembro que ele é o passado. E o can já é o presente. É só vocês relacionarem dessa maneira.
Continuando. Nos exemplos. Eu não expliquei o verbo could, então vamos voltar. Agora veremos o verbo could, que é o passado do can. Iremos usar da mesma forma que usamos o can. O can, porque é o mesmo verbo apenas no passado. Então, poderíamos falar de possibilidade, habilidade e permissão. Eu podia. Could you bridge my check, please? Você poderia me trazer a conta, por favor? Could have you pay? Eu poderia te ajudar a pagar? Então, vocês, como é uma pergunta interrogativa, eu coloquei o could na frente da frase, na frente do sujeito em questão. Aqui eu fiz um quadro que divide perfeitamente coisas diferentes do can e coisas que se assemelham também, juntamente com o could. O can, ele está no presente, como eu já expliquei. O can, sempre present. Could, past, sempre está no passado. Então, são duas coisas bastante importantes. Já o uso, primeiramente, demonstra habilidade ou capacidade. Então, colocando aqui numa frase. Most everybody can ride a bike. Quase todo mundo consegue andar de bicicleta. É uma habilidade ou uma capacidade. Pelé could dribble a road many defense. Pelé consegue driblar muitos zagueiros. Agora o uso. Possibilidade. Thousands of jobs could be lost. Milhares de empregos podem se perder. E por último, we can drop home 10 minutes. Podemos ir para casa em 10 minutos? Então, nesse quadro, conseguimos captar a essência do can e do could perfeitamente. Então é isso, essa é a nossa primeira aula relacionada. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só mandar perguntas, questionamentos no meu WhatsApp. Bye, bye.